Beleza. Vamos dar prosseguimento aqui à correção dos capítulos de urbanização brasileira. Página 123 da apostila de vocês. Nós corrigimos até a 11, né? Então vamos iniciar aqui da 12. Vou pegar a canetinha aqui para a gente destacar alguns pontos. Bíblia do jornalismo nos Estados Unidos vê Itaquerão como um monumento, né, à gentrificação. Primeiro, Itaquerão hoje trocou de nome, né, o estádio lá do Corinthians, agora acho que é Neoquímica Arena, acho que é isso, né, mudou de nome lá e tal. Estádio tão polêmico, né, desde o início da sua construção. Tá? E o conceito de gentrificação, né, conceito que a gente bateu bastante, que a gente definiu, né, como conceito de enobrecimento urbano, de refuncionalização de áreas urbanas degradadas, né, geralmente nas regiões centrais ou em determinados bairros ou localidades de grande, né, de grandes vantagens, né, de posicionamentos bem valorizados, mas que ao longo do tempo foram se degradando, né? Então, um processo de especulação imobiliária, um processo de favorecimento, né? Esse modelo de gentrificação implementado, as reformas, né? As transformações, infelizmente, estão direcionadas, estão muito ligadas à questão financeira, né? Estão muito ligadas à questão dos interesses empresariais envolvidos, né? E temos como consequência o aprofundamento da segregação socioespacial, a retirada de população de determinadas áreas, né? Seja por políticas negligentes, seja a partir do aumento do custo de vida, né? Que essa população não consegue mais viver ali, né? Aumenta tudo, isso aumenta a segregação socioespacial, isso aumenta a periferização marginal, né? Isso aumenta, intensifica a migração pendular, tá bom? Então nós temos várias temáticas envolvidas aí, tá bom? Vamos lá, então. A nova edição da revista New Yorker, considerada a Bíblia do jornalismo norte-americano, apresenta um texto de 14 páginas sobre o futebol brasileiro, a preparação para o país da Copa do Mundo e o Corinthians. Escrita para o público dos Estados Unidos, a reportagem cita o Itaquerão, palco da abertura da Copa do Mundo em São Paulo, como um monumento à gentrificação. Gentrificação é nome dado ao fenômeno socioespacial que afeta a população de baixa renda de um determinado local por meio da valorização imobiliária provocada por um novo empreendimento, como, por exemplo, um shopping center, né, um estádio de futebol, etc. No Rio de Janeiro, nós temos vários exemplos, né? O projeto Porto Maravilha, que buscou, através de parceria público-privada, as famosas PPPs, onde você tem o público sendo representado pelos governos federal, estadual e municipal, a Caixa Econômica Federal, a parte privada representada pela DOCA do Rio de Janeiro, né, pela Companhia das Docas do Rio de Janeiro, pela Fundação Roberto Marinho, né, Rede Globo, entre outros agentes, que buscava a refuncionalização de áreas degradadas, um processo, né, de enobrecimento urbano, de reformas urbanas, de adequação, né, a transformação de determinadas áreas, daqueles armazéns em pinacotecas, videotecas, alterar a estrutura rodoviária, né, melhorando o fluxo, minimizando os problemas socioeconômicos, socioambientais, né, mas o que a gente viu foi um processo de apropriação de áreas privadas ou públicas, mas para atender os interesses empresariais, infelizmente, tá bom? Tá aqui, ó. Cite duas consequências socioespaciais negativas, tá? Então, tem que ser socioespacial, beleza? E segundo, negativas do processo apresentado no texto para a população de baixa renda, explicando cada uma delas. Então, acho que já ficou claro aí, né, ao longo da leitura do texto que eu fui comentando, né? Você tem um processo. Eu fiz um esquema, né, para vocês na aula, tem um esquema lá bem interessante falando sobre isso, que você tem uma maior disputa pelo solo urbano, você tem uma intensificação da mercantilização do solo, você tem os interesses empresariais financeiros, né, se sobrepondo, inclusive com o aval do poder público, né, políticas públicas bem negligentes, e os resultados são o avanço, a intensificação, não é o início, né, o avanço, a intensificação da segregação socioespacial, né, e vocês podem citar, além disso, né, e de outros temas relacionados a essa segregação socioespacial, inclusive, né, obrigando a população a morar em áreas mais afastadas, né, intensificando o processo de marginalização também social, ou seja, uma periferização marginal,
a questão da intensificação dos deslocamentos ligados à migração pendular, ou seja, a população cada vez mais morando afastado dos principais polos fornecedores de emprego, né, principalmente aquele emprego de baixa qualificação, são os principais centros, né, comerciais, e a população tendo que enfrentar, né, morar mais longe e até mesmo dificuldade de emprego, né, porque fica muito complicado. Então, mora-se cada vez mais longe da oferta de emprego, aumenta-se a necessidade de pegar mais transporte público, muitas das vezes mais de uma condução, isso, né, aumenta os congestionamentos, isso cria problemas de segurança, né, em termos de aumentar acidentes, horas, né, nesse trajeto casa-trabalho, casa, né, casa, estudo, casa. Então, você tem vários aspectos, mas eu acho que os dois principais aí, a intensificação da segregação socioespacial, né, e a ampliação da migração pendular por parte, né, da população trabalhadora. Tudo bem? Beleza? Vê se está claro aí para vocês. Tudo no esquema? Como está pedindo aqui socioespacial, né, não era necessário, eu acho que até não deveria ser feito você partir para a questão socioambiental, tá? As problemáticas socioambientais envolvidas pela intensificação da utilização de transporte, viagens cada vez mais longas, né? Você pode falar que aumenta, né, o consumo energético, e com isso traz problemas ambientais, mas vocês poderiam falar, inclusive, pelo aumento do custo, né, da passagem, do custo de transporte por parte da população trabalhadora, tá? Morando cada vez mais longe da oferta de trabalho de uma forma geral. Tá bom? Beleza? O exemplo aqui foi o Itaquerão, foi São Paulo, mas isso, infelizmente, pode ser encontrar semelhanças, né, em muitas metrópoles brasileiras, em muitos projetos, né, em porções geográficas de metrópoles brasileiras. Tá claro aqui para vocês, gente? Tá tudo tranquilo? Podemos seguir? Tudo no esquema? Ou alguma dúvida? Beleza? Então, beleza. Vamos avançar, então. Vamos aqui para a questão número 13. O Brasil é um país gigante pela própria natureza. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Um país gigante pela própria natureza significa que o Brasil tem uma gigantesca extensão territorial. O Brasil é o quinto, né, país em extensão no ranking mundial, tá bom? Então, um país aí bem extenso, bem gigante, tanto em termos latitudinais como em termos longitudinais, tá? É o apelido, né? País de dimensões continentais. Deveria ter priorizado o transporte ferroviário como fez a Europa. Então, o transporte ferroviário, né? Mas por motivos econômicos, preferiu, em passado recente, investir em rodovias, atendendo aos interesses de empresas transnacionais em troca de geração de emprego e prestígio político. Hoje sabe-se que não foi uma boa ideia. Então, de novo, um destaque aqui. Por milhares de brasileiros são afetados pela priorização do transporte rodoviário no país. Então, a gente precisa destacar alguns pontos. O que acontece, galera? Nós falamos sobre o capítulo de transporte, nós já estudamos, né, o capítulo de transporte, e nós vimos que o melhor tipo de transporte a ser escolhido leva em consideração vários pontos, né? A distância a ser transportada, as condições geográficas, as características, né, físico-naturais, inclusive, do clima, né? O que vai ser transportado, o valor, né, dessa carga, o valor agregado dessa carga, o volume dessa carga, certo? Então, precisa levar em consideração vários aspectos, tá bom? O que acontece? Quando a gente fala do Brasil, o Brasil é um grande produtor primário voltado à exportação, né? E, ao mesmo tempo, um país gigante. O que o Brasil fez? Desde o seu processo de desenvolvimento urbano e industrial, ele vai priorizar o rodoviarismo. Então, desde a época de Vargas, mas, assim, com grande estímulo, né, nos anos 50, com o JK e com a ditadura militar, o rodoviarismo vai ser empregado
como elemento, como infraestrutura de integração territorial. Até os anos 30, o Brasil se apresentava como ilhas econômicas, né? A partir da orientação urbana e industrial, era necessário integrar essas várias porções geográficas, era preciso integrar esses mercados, áreas fornecedoras de matérias-primas, áreas consumidoras. Então, com Vargas já começam as famosas BRs, né? As rodovias federais. O Brasil, por exemplo, poderia ter optado pelo transporte de cabotagem, que é esse transporte, né? Marítimo seguindo aí o nosso litoral, mas o que nós podemos perceber é que nós temos BRs, né, cortando o Brasil de sul a norte do território. A questão fala, por exemplo, sobre o transporte ferroviário. Então, muitos países, né, europeus também de grande... não chega próximo, né, ao território brasileiro, mas comparativamente ao continente europeu, tendo como base, né, a realidade geográfica, né, da Europa, países, né, extensos, né, para os padrões europeus, como, por exemplo, a França, eles priorizaram a questão do transporte ferroviário. Também a Rússia, né, os Estados Unidos. A China hoje tira onda com o mundo, a China lidera em muito, né, a questão da produção de trens, né, de alta velocidade, famoso trem-bala, em números, assim, muito avançado. Isso tem a ver com vários aspectos, mas principalmente sobre a questão de custo, né? Quando a gente fala do chamado custo Brasil, aquilo que encarece a produção brasileira, o escoamento brasileiro, né, da sua produção, tudo aquilo que deixa a produção brasileira mais cara. E no coração desse problema está a questão do frete, a questão do transporte, né? O transporte ferroviário tem uma capacidade de carga muito maior do que o rodoviário, certo? Se a gente comparar, por exemplo, em forma média, né, levando em consideração comparativo assim bem didático, né, sem levar em consideração outras variantes, o transporte hidroviário chega a ser 15 vezes mais barato que o ferroviário. Perdão, o transporte hidroviário chega a ser 15 vezes mais barato do que o rodoviário. E o ferroviário chega a ser algo próximo a 8 vezes mais barato do que o rodoviário. Isso levando em consideração a capacidade de carga e o consumo energético, tá? Fora isso, as questões ambientais, né? As questões geopolíticas. Por quê? O Brasil vai priorizar nas rodovias, porque era mais barato, tá? Ou seja, questões econômicas, era mais barato, né? Você investir em rodovia, era mais rápido de você fazer. Só que, ao mesmo tempo, a gente pode falar o seguinte, que isso traz consequências severas até hoje, né? A manutenção das estradas é mais custosa. Então, a médio e longo prazo isso fica muito custoso, né? O custo, né, da tonelada ser transportada é mais elevado, certo? Fora os problemas ambientais, a dependência, né, dos combustíveis fósseis, levando em consideração, por exemplo, os derivados do petróleo, em termos planetários, são concentrados, oscilam em detrimento das questões do mercado, nas questões geopolíticas, né? Tudo isso gera dependência. Tá bom? E também, levando em consideração, principalmente a partir de JK, os interesses para atrair as transnacionais, como, por exemplo, os bens de consumo duráveis através das automobilísticas, né? Então, o investimento em estrada também tinha o objetivo de atender essas transnacionais automobilísticas, que passam a vir para o Brasil, né, como subsidiárias, principalmente a partir de JK. Tá legal? Beleza? E o Brasil, né, jogava dentro daquele modelo de substituição de exportações essa realidade. JK, por exemplo, né, saiu na capa da revista Times, não é isso? Um presente muito popular, né, o período dele, parte do período dele para uma intensa publicidade, né, por parte do governo, se aproveitando de um momento econômico mundial favorável dentro da era de ouro do capitalismo, né? O Brasil vencendo a Copa de 58, a construção de Brasília, né, o Brasil sendo conhecido culturalmente também com a bossa nova, né? Então nós temos vários aspectos positivos, o aumento do mercado consumidor, aumento dos empregos nas indústrias, certo? O aumento do consumo de bens, né, duráveis. Tudo isso levou à chamada Era de Ouro, né? Ou seja, os anos dourados aqui no Brasil. Tá bom? Mas às custas de muita dívida externa, de muita concentração de renda, de aprofundamento das desigualdades socioeconômicas, das desigualdades regionais, né, da concentração fundiária, né?
Então, assim, foi penoso e é penoso até hoje as consequências disso, tá bom? Então, o Brasil, ele tem um desafio muito grande, né? Que é a questão de transporte. Você investir na intermodalidade dos transportes, ou seja, integrando, né? Rodovia com ferrovia, com hidrovia, aumentando os portos secos, né? Criando áreas de armazenagens, né? Então, a gente precisa partir para isso. E detalhe, o Brasil tem vantagens, né, territoriais para isso, vantagens físico-naturais, características físico-naturais vantajosas, né, no seu território, tá bom? Beleza? Então, é mais ou menos isso. Quando você fala que afeta, né, a vida, né, da população, isso tem a ver até com o pãozinho que você compra na padaria, né? Tudo isso encarece. Vocês devem ter lembrado, inclusive, né, da recente greve dos caminhoneiros, né? O transtorno que foi, o custo que foi, né? E tudo isso leva a questão especulativa, isso aumenta o preço dos produtos, a dificuldade de acesso, e justamente a população pobre, né? Mais vulnerável aí, que paga, que sofre muito mais, tá bom? Então vamos lá. Apresente 3 problemas enfrentados pela população brasileira nos estudos urbanos, considerando a escolha que trata o texto, e justifique a sua resposta. Então a gente tem que apresentar e depois justificar 3 problemas. A gente pode falar sobre a questão do custo, né, dos produtos, inclusive da cesta básica, devido ao valor do frete, né, bem elevado, uma vez que o rodoviário é mais caro, né, em relação a quilômetros percorridos, capacidade de transporte, consumo energético, tá bom? Outra situação que a gente pode falar é justamente os problemas, né, socioambientais, como, por exemplo, dos grandes centros urbanos, as ilhas de calor, poluição, certo? Os congestionamentos, né? A gente pode falar também sobre a questão de acidentes, a gente pode falar também do custo relacionado. Os acidentes também têm a ver com a conservação das estradas, né? O custo, né, devido a pedágios, seguros elevadíssimos, tá bom? Então, isso onera, né, parcela significativa da população, tá? Então, existem vários fatores que vocês podem citar. Lembre que a questão deixa um leque de opções. Ela não está pedindo fatores estritamente socioeconômicos ou estritamente, né, socioambientais, beleza? Então, assim, tem uma possibilidade mais abrangente, né, de respostas. Gente, ficou claro aí o que está sendo perguntado? Tudo tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Vamos para a questão 14. Tá? Vamos para a questão 14. Deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Classificados, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, Búzios e Queimados, né? Nós temos aqui a região metropolitana do Rio de Janeiro, não é isso? Baixada, né? Metropolitana, e aqui nós temos um integrante da região dos lagos, da Baixada Litorânea, Búzios, né? Com grande destaque para a questão turística, uma cidade turística que aproveita das belezas naturais, com todo o dinamismo, né, da economia voltada para a questão turismo, com rede de hotéis, pousadas, restaurantes, redes de entretenimento, né? Variados. Beleza, então nós temos aqui, ó, Rio de Janeiro, certo? 600 mil reais, 95 mil reais. Casa, 2 salas, 3 quartos, 3 quartos. 2 banheiros, 2 banheiros. Salão de jogos. Churrasqueira, piscina, vaga para 3 carros. O que muda aí, gente? O que está mudando? Está mudando, ó, o município e está mudando o valor, porque o restante é igual, né? O restante é igual. O que a gente vai relacionar aqui? A especulação imobiliária. Tudo bem? Então, a gente vai relacionar isso aqui à especulação imobiliária, que se refere a vários fatores, né? Ao grande interesse comercial, empresarial, a questão das belezas naturais, né? Que agrega muito valor. Então, um metro quadrado, né, de Búzios é muito mais caro que o metro quadrado de Queimados. A gente pode pegar isso na realidade para o micro, né?
Imagine, por exemplo, a Avenida Central de um município, onde você tem ali um apartamento de, sei lá, 50, 60 metros quadrados. Então, um apartamento assim considerado, né, pequeno. E você tem um outro bairro mais afastado do centro, né, de menor interesse empresarial, de menor especulação, de menor valor, né, imobiliário, de menor especulação imobiliária, uma casa, né, de o dobro do tamanho, com mais terreno, certo? A gente vai perceber que vai estar no valor bem menor, seja em aluguel, seja em valor de venda. Então a gente pode entender a disputa pelo solo urbano, os interesses empresariais, né, a lógica capitalista, né, funcionando. Então, reparem que o solo passa a ser uma mercadoria, né? Então a gente pode perceber que o solo urbano passa a ser uma mercadoria, e isso traz problemáticas severas, né? Porque não cumpre a sua função social, que é justamente a questão de moradia, a questão de sobrevivência. Beleza? Então tá aqui, ó. Os municípios do Rio de Janeiro, exemplificados nos classificados apresentados, então a gente está falando aqui de Búzios e a gente está falando aqui de Queimados, foram emancipados no mesmo período da década de 90. Então, isso aqui, até mesmo fazendo um apêndice aqui, tem a ver com a própria Constituição de 88, que dá maior liberdade para as federações, né? Lembre-se que o Brasil se organiza uma república federativa e a legislação da Constituição Federal garante mais autonomias, inclusive em termos de fragmentação político-administrativa do Estado, tá bom? Então, aqui chamando a atenção para que, cara, é um município, né? Teoricamente, né, são teoricamente constituídos enquanto o status de município praticamente no mesmo período. Onde tem a mesma idade, apresentam características geográficas muito distintas, tá? Então, apresentam características geográficas muito distintas. Explique a diferença de valor entre os imóveis apresentados e classificados, evidenciando fatores relacionados à sua localização. Então, tem aqui, ó, com a especulação imobiliária, tem a ver que está na Baixada, né? Metropolitana, tá? Na região metropolitana, na região de Baixada do Rio de Janeiro. Área de menor interesse, né, imobiliário, beleza? E Búzios está numa porção litorânea, né, de grande interesse comercial, ligado à questão turística, né, de hotéis. E, gente, isso não quer dizer que todas as casas, todos os territórios, né, de Búzios tenham isso. A gente pode perceber que uma parcela significativa da população, né, não vive em boas condições de vida, não vive em boas estruturas, né, de moradias. Acontece também especulação imobiliária, tá? Então a gente pode entender através desses aspectos também, tá legal? A gente precisa entender esses aspectos também, até porque todo esse dinamismo econômico precisa também de trabalhadores, precisa de mão de obra, né? E esses trabalhadores, de uma forma geral, vão receber muito pouco, então vão ocupar áreas de risco, áreas, né, de menor valorização, bairros mais afastados, tá legal? Então a gente precisa levar que essa questão de especulação imobiliária no macro também se reflete também no micro, tá bom? Dentro do próprio município, tá certo? Embora você não precisasse falar isso na questão, não era necessário, tá beleza? Gente, alguma dúvida aqui na questão? Questão número 14, tudo tranquilo? Beleza? Dúvidas nenhuma? Então é isso.